Olá a todos. Eu quero mostrar para vocês dois livros de um poeta que também foi um imenso memorialista, né? Que é o Alberto da Costa e Silva, que muitos devem conhecer como africanólogo. E realmente há obras ali definitivas sobre a África, sobre a relação Brasil-África, África-Brasil, né? Um trabalho muito sério, um trabalho realmente de erudição. O Alberto da Costa e Silva era filho, né, do da Costa e Silva, o grande poeta, foi um grande poeta da Belle Époque brasileira. E o Alberto da Costa e Silva nasce em 1931 e faleceu não tem muito tempo. Acho que 2 anos atrás, se não me engano, ele falece, né? E é um grande poeta. A obra toda também está reunida, um volume desse tamanho aqui, vocês vão ver depois, mas eu não quero falar da poesia dele hoje, porque é muito delicada a poesia, é realmente profunda, delicada e alta, como eu digo sempre. Mas eu quero falar dos dois livros de memória, né? Que é Espelho do Príncipe, que ele diz Ficções da Memória, e A Invenção do Desenho. Né? A prosa desse poeta é apaixonante, é simplesmente apaixonante. Ele vai contar, veja o primeiro parágrafo, trabalho com a linguagem, aqui tem toda uma reconstrução do tempo perdido, proustiano, nos dois livros, principalmente no primeiro, né, de memória, que é Espelho do Príncipe. E o Alberto, antes de falar disso, né, o pai dele, o da Costa e Silva, vale a pena contar esse episódio, ele diz isso numa das edições da obra completa do pai, tem um texto, eu tinha essa edição, mas enfim, né, mudanças, enfim, eu tive sebo, dono de sebo, vim para conseguir manter o sebo, eu vendi metade da minha biblioteca, montei de novo, remontei e remontei, né? O pai dele, ele diz isso numa dessas edições da obra completa da Costa e Silva, foi realmente da Belle Époque brasileira, né? No final do século, o finalzinho do século XIX, início do XX e tal, até a década de 20 no Brasil, mais ou menos. E, e, e ele conta nesse prefácio que ele faz à obra do pai, que é o seguinte, conta toda a história, a relação, claro que ele coloca o pai em primeiro plano, e você não percebe que é o filho que está contando, e no final, quando o pai, nos últimos anos, talvez boa parte, mais de talvez uns 20 anos, o pai foi ficando sem, sem consciência lúcida. O pai realmente foi entrando numa certa loucura mansa. Essas são as palavras do próprio filho. Né? Foi perdendo a consciência com a realidade. Então, quando o filho ele vai contando isso e diz assim que o pai, quando o pai morre, morre nas mãos dele, morre nos braços dele. Então, é algo muito emocionante, é muito forte, né? Um filho contando isso. Ele tinha uma grande admiração pelo pai e com toda razão. Então vamos aqui ao primeiro parágrafo, a abertura mesmo do Espelho do Príncipe. Ele diz: O menino sentiu o sol na pálpebra, doía-lhe a cabeça. Era como se uma colher lhe cavasse a órbita espicaçada pela luz para trazer na concha o olho. Tonto, sem poder fitar o muro do terraço, em cujas cinzas se multiplicavam espinhos de cristal, voltou a testa para o céu e pressentiu-se à beira de um poço a cair ao contrário. Pôs as mãos no rosto e cheirava mal. O trino do canário, o arrastado sapato da ama ali sentada, a voz da vizinha a falar da janela e tudo que soasse, ainda que um sussurro espancava-lhe as orelhas, trovejava dentro dele. Sozinho na aflição e pequenino, tinha entre os 2 e 3 anos de idade. Foi para junto da moça, pôs a cabeça em seus joelhos e deixou-se chorar. Aqui talvez seja a primeira memória de Alberto da Costa e Silva, né, que abre o livro, do primeiro livro dele de memórias. Nesse compasso, é de uma beleza extraordinária esse livro. A construção é lenta, bonita, sabe? Das brincadeiras, das primeiras sensações, como dizia Nelson Rodrigues, os primeiros contatos com o universo. Né? Está aqui nesse livro.
que é uma pequena obra-prima da literatura brasileira, né? E o outro, o Alberto da Costa Silva, Invenção do Desenho. Eu indico os dois porque são muito bonitos, são muito fortes. E aqui os dois já é o homem mais moço, o homem moço e o homem já adulto. Não é mais o menino, a memória do menino, é a memória do homem já feito. E veja que ele abre também com a descrição dessa dor de cabeça crônica que ele tinha, né? Aqui ele vai falar do encontro dele com Manuel Bandeira e Antônio Carlos Vilaça, né? Eles dois, né? Antônio Carlos Vilaça e ele, meninos, 15, 16 anos, foram entrevistar Manuel Bandeira. Vai falar da relação dele com Lígia Fagundes Telles, né? Vai falar dele como ele se tornou diplomata. Enfim, veja que não é apenas a memória individual de uma pessoa, mas é de uma memória individual em relação com um todo da história brasileira, né? Isso é muito interessante. Então ele diz assim, nesse livro aqui, né, Invenção do Desenho, que ele diz: agarrei-me ao banco da praça para não cair. De repente tudo, árvores, canteiros, prédios, casas, automóveis, banhou-se de amarelo. De um amarelo ardente e cintilante, que se foi sujando de ouro velho. Eu parecia respirar uma poeira grossa, e da narina entupida, um estoque atravessou-me de baixo para cima o olho, a pálpebra, a sobrancelha, a testa. Era raro que me chegasse assim a enxaqueca. E de modo tão feroz, sem o anúncio do halo luminoso a envolver as coisas, sem a breve antecipação da beleza ao arrasto da dor. Olha que prosa maravilhosa. Não é empolada, né? Não é rebuscada, é o trabalho realmente, com aquilo que eu digo sempre, né? Literatura é para palavra trabalhada artisticamente. Então fica aí duas dicas desse grande poeta africanólogo e também memorialista brasileiro Alberto da Costa e Silva. Até a próxima.